Você está ouvindo o Momento Gospel. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos, uma excelente tarde para você, meu amigo, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra,
pelo maior e o melhor sistema de rádio via cabo do Brasil, sistema de rádio comunitária, exatamente nas comunidades de Balneário, nas comunidades de Planalto Serrano, Vista da Serra, Maria Nilbe, a você exatamente que nos ouve em Campinho da Serra, a todos que nos ouvem aí em Carapina Grande, Jardim Tropical, a você que está nos ouvindo neste momento em Carapina Grande, a todos que nos ouvem também em Jardim Carapina, a você que está nos ouvindo em Novo Horizonte, São Diogo, exatamente a você também que está em Taquara 1, Taquara 2, Colina de Laranjeiras, Chico City, Vista do Mestre, a você de Laranjeiras Velhas, aonde você estiver neste momento, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele permitiu e pela vontade dEle nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Falando de Jesus, exatamente como o vento. O vento nos levou para lá, o vento nos trouxe para cá. De manhã nós estávamos exatamente trabalhando na comunidade de Carapina e o vento nos levou para lá. E Deus nos trouxe de volta aqui o estúdio da Rede Popular para nós apresentar o programa Falando de Jesus, desta segunda-feira, dia 9 de janeiro do ano de 2016. 9 de janeiro do ano de 2017. O vento já levou 2016. O vento trouxe 2017. Está conosco já o pastor Vanildo, né? Givanildo, o pastor Givanildo, lá da comunidade de Padre Gabriel, lá exatamente de Cariacica, ele que é o portador da palavra de hoje para o meu coração e para o seu coração. Nós estamos surpresos que o pastor chegou agora neste momento e nós estávamos também chegando já, também preparando a nossa programação, ok? Mas eu só quero lembrar a você uma coisa, o vento pode ir para o norte, o vento pode ir para o sul, você também pode escolher a sua forma de viver. Você também pode escolher a sua forma de trabalhar. Mas só tem uma coisa que realmente fica difícil e você vai ter consequência se você não escolher o caminho certo a seguir. Se você escolher o caminho exatamente livre, à vontade, se você escolher aquela porta larga, aquela porta que te dá o mundo na sua mão, você pode ter certeza que o vento vai só te levar. Porque o vento de repente não vai trazer você de volta para você entrar no céu. O vento não vai trazer você de volta para você estar em comunhão com Deus. O vento talvez não vai trazer você de volta para você estar com seus familiares. Talvez o vento não vai trazer você de volta para você estar em comunhão com Deus. Nós escolhemos exatamente os nossos caminhos, mas Deus deu o vento, a liberdade dele ir e voltar. Ao mesmo tempo que está ventando no estúdio da Rede Popular, pode estar ventando agora lá nos Estados Unidos ou cair de tempestade. Mas ao mesmo tempo que está ventando aqui, pode não estar ventando em Balneário de Carapebus. Porque Deus, ele é o detetor desse vento, não é eu e nem você. Nós não temos poder nenhum de repreender esse vento, a não ser Jesus, quando ele fez exatamente na tempestade que estava no barco com seus apóstolos. Jesus é o único que tem o poder de direcionar o vento para onde ele vai e para onde ele deve seguir. E Jesus também é o único que pode falar para você: eu estou aqui. Se você quiser que eu entre, eu entro. Ele não sai empurrando. O vento pode ter direções diversas, mas o caminho do Senhor só tem um. A salvação só tem uma. Mas você também tem a liberdade de você dirigir a sua vida, de escolher o que você quer ser na vida, de você falar o que você vai fazer na vida. Deus, ele só oferece uma oportunidade, mas ele te dá duas para você escolher. Porque ele não quer exatamente fazer como as pessoas fazem, prendendo ou sacrificando. Ele deixa você livre para você ir e você voltar. Mas ele quer que você vá em paz e você volte em paz. Ele quer que você pregue o evangelho, mas que você receba o evangelho. Ele quer que você alcance a salvação, mas que você também pode levar salvação a outras pessoas. Qual o vento que você quer nessa tarde? Qual o caminho que você quer nessa tarde?
Ou qual é a liberdade que você quer? Com Cristo ou sem Cristo? Agora na Serra são 18h02, 18h02, vamos à nossa oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele permitiu que nós passássemos hoje, porque Deus só nos deu bênção, trabalho, 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 isso é bênção. Deus nos deu um sol abençoado, graças a Deus, porque Ele é o detentor da minha vida e da sua vida. E eu sou grato a Deus pelo sol de 40 graus, sou grato a Deus pelo trabalho, sou grato a Deus pela dificuldade, sou grato a Deus pela tristeza, sou grato a Deus por tudo, porque Ele pode me recompensar tudo em dobro depois. 18:02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.
Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa tarde, amigos rádio ouvintes. Com muito prazer, muita alegria em poder estar mais uma vez nesse programa Falando de Jesus, o nosso amigo Djalma, já pedindo perdão que na segunda-feira passada era para nós estarmos aqui também, mas como nosso irmão falou aqui na meditação sobre o vento, o homem ele não anda em si, Deus faz com que o homem se locomova através da comparação bem colocada do vento. E por medida maior nós não podemos estar, mas entendemos que o projeto de Deus era nós estar hoje, na segunda-feira de hoje, dia 9 de janeiro de 2017. Estou muito feliz por poder falar desse Jesus maravilhoso com você, aonde você estiver agora. De repente você está ainda no teu trabalho, ou de repente você está num ponto de ônibus, aguardando o teu ônibus para de repente um dia cansativo de trabalho, né? Exausto, ou de repente você já está em teu lar, na tua casa, nos ouvindo e aguardando no Senhor uma palavra de Deus. E eu tenho de Deus uma palavra para a tua vida, com muito prazer. Eu quero já ler um texto na palavra de Deus, que fica no livro de Salmos, no seu verso 108, né? Capítulo 108, verso 1, costumamos dizer porque os Salmos eles se compõem dos seus capítulos, né? E nós vamos então ler justamente o 108, no verso 108, no seu verso 1. Somente a parte A para a meditação, e eu creio que na tarde deste dia Deus preparou para a sua vida e também para a minha uma palavra de conforto ao teu coração e também de despertamento. Amém? Eu quero ler o texto que diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Somente a parte A desse verso. Eu quero ler mais uma vez para que você possa ouvir. Preparado está o meu coração, ó Deus. Amém? Quero fazer uma breve, curta oração com tua vida e também para você. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor, grato pela oportunidade, grato pelo dia em que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo dia de vida concedido, em que nós deitamos e também nos levantamos. Muito obrigado, Senhor, pela água, pelo ar que nós respiramos, por este amado e amigo que está nos ouvindo através do programa Falando de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a vida do mesmo que está nos ouvindo. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Como nosso irmão, amigo Djalma já nos apresentou aqui, o pastor Givanildo que vos fala, eu tenho certeza que Deus, ele, na sua infinita misericórdia, na tua ciência, que é extremamente, como uma palavra, extremamente sábio, ele sempre coloca tudo no seu devido lugar. E através dessa palavra me chamou muito a atenção, porque o salmista, ele escreveu 75 dos salmos em que nós lemos. E o Salmo 108 é um dos cantos em que o salmista compôs, porque o salmo é um inário. Salmo é um inário, ele é composto de vários hinos, e dentre eles o hino 108, escrito justamente pelo salmista Davi, nos chamou a atenção na sua introdução, porque a introdução diz: Davi louva a Deus por suas promessas de socorro. Logo eu posso entender
que quando Deus faz uma promessa a Davi de socorro, eu logo vou entender que Davi, então, ele começa a louvar a Deus em meio às dificuldades. Eu tento imaginar que período seria esse, porque Davi, ele, para quem conhece um pouco da história de Davi, vai ver que nem tudo foi fácil na vida de Davi. Por mais que a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer que Deus, ele disse ao profeta que ele havia achado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Entenda, Davi no seu canto 108, ele vai dizer que preparado está o coração dele para Deus. Compreenda comigo. Deus primeiro ele vai dizer que acha Davi, homem segundo o coração. Davi, em meio às lutas e dificuldades, ele vai dizer que preparado estava o coração dele para Deus. Poderia, entre os muitos cantos de Davi, ele ter dito, de repente, naquele momento de bonança que Davi viveu, porque Davi também foi rei, viveu momentos bons na sua vida. Ele poderia dizer que o coração dele estava preparado para Deus no momento da sua bonança. Ele poderia dizer no momento que ele tinha assumido o trono, ou de repente, nas histórias, narra em crônicas, que quando Davi consegue trazer a arca da aliança, a Bíblia diz então que Davi faz uma festa linda e maravilhosa. Ele vai salmodiar, ele vai cantar, ele vai juntar um grupo de levita, tamborins vão se tocar, flauta, toda e qualquer tipo de sorte de instrumento, vai adorar a Deus. Davi poderia naquele momento estar compondo justamente esse louvor, porque o louvor vai dizer que ele está preparado o coração. Mas o que me chama a atenção é que Davi vai dizer que o coração dele estava preparado no momento da adversidade. De repente, poderia então Davi estar naquele momento em que o teu próprio filho o perseguia, em que o próprio filho deita-se com as mulheres dele, concubina dele, e ele então foge. Ou de repente, Davi poderia estar vivendo aquele momento em que o rei Saul persegue a vida dele com o intuito de tirar a vida dele. E naquele momento ali, Davi de repente poderia estar escrevendo este louvor. De repente Davi, naquele momento em que ele se vê numa situação em que ele vai observar que não tem mais jeito e a única solução que ele encontra é se abrigar na terra dos filisteus. E vai dizer que quando ele encontra o rei Quis da terra dos filisteus, ele com medo da morte, então ele vai dizer, o texto vai dizer na Bíblia Sagrada que Davi inteligentemente começou a babar, de forma que o rei entendeu que Davi estava louco. E assim naquela loucura ele ficou livre. Nos chama atenção, realmente nos chama atenção. Mas eu quero entender da parte de Deus e entregar para você uma revelação alcançada através desse canto. Diante de tantos textos citados aqui, de tanta história verídica do rei Davi, eu quero me apegar a uma revelação. Logo eu vou entender, pela revelação do rei Davi, em que o homem ele não encontra a Deus quando ele está vivendo bonança. Porque eu conheço histórias de muitos homens e mulheres que quando estavam na bonança deixavam a Deus, simplesmente paravam de buscar a Deus, simplesmente deixavam de devotar a honra e a glória àquele que é digno e merecedor, que é Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vejo dentro da história hoje, que acontece hoje, que as pessoas, quando elas se encontram em muitas dificuldades, seja qual for a sua dificuldade, seja ela na vida conjugal, seja ela no teu casamento, ou seja ela financeira, seja ela da forma que for, quando ela se encontra em uma dificuldade imensa em que ela olha de um lado para o outro e acha até mesmo que não tem mais jeito, não tem solução, então essa pessoa ela começa a buscar a Deus, ela começa a colocar a sua fé em ação de uma forma em que os milagres começam a acontecer na tua vida. Ora, é muito mais fácil
ativar a fé dentro de um coração de um ser humano quando ela está na luta, quando ela está na dificuldade, do que quando ela está na bonância. Porque quando ela está na bonança, ela tem motivo de sobra para sorrir, para se alegrar, para se divertir. E é justamente neste momento é que as pessoas começam a se esquecer de Deus. É justamente neste momento que as pessoas começam a abandonar Deus e colocar Deus em um cantinho, como se ele fosse simplesmente um brinquedo em que a pessoa enjoou de brincar e aí então coloca no canto. E na hora em que a pessoa se lembrar deste brinquedo, ela volta a pegar este brinquedo e tratar ele com muito carinho. Mas olha, Deus não é este brinquedo. Deus é aquele ser em que ele coloca tudo em seu devido lugar. E ele faz com que o ser humano possa compreender, entender que sem ele o ser humano não é nada, não é ninguém. Então eu logo vou entender que com Deus, com a sua onisciência, o Deus que conhece toda a ciência, o Deus da onipotência, o Deus que tem todo o poder, ou o Deus da onipresença, o Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu logo vou entender que Deus, com essa sabedoria, com este poderio grande e imenso, ele começa a atingir o ser humano de uma forma inteligente. De repente você está agora meditando nesta palavra e não está entendendo nada do que você está ouvindo, mas eu logo vou te explicar. De repente, o que você está passando agora, seja na tua vida financeira, de repente Deus abriu a porta para você, de repente você viveu momentos de bonança, de alegria, e neste exato momento você se esqueceu de Deus. Aí então Deus, com teu poder imenso, com tua sabedoria, com tua grandeza, ele viu aonde era necessário tocar em sua vida para que você voltasse a buscar ele, e de repente você ainda não está entendendo. Está passando dentro de um vale terrível, sombrio, ou de repente dentro de um deserto onde nem água está encontrando e está achando que vai morrer. Mas escute nesta tarde o que Deus tem a falar com tua vida. Será que o teu coração está preparado para se encontrar com Ele? De repente Deus está apenas tocando na tua vida para que você venha abrir o coração nesta tarde e entender que é necessário voltar a buscar a Ele como antes. De repente, Deus está permitindo uma adversidade se levantar contra o teu lar, contra a tua família. Como Deus permitiu várias vezes acontecer com vários homens das histórias bíblicas, como aconteceu com Sedraque, Mesaque e Abednego, mesmo sendo fiel. Mas a Bíblia diz que Deus permite que o rei Nabucodonosor se levante como uma estátua, mas eles permanecem adorando a Deus, mesmo dentro da fornalha. Será que Deus, ele não está olhando para você, permitindo uma gigante fornalha se aquecer contra a tua vida, para que você venha criar no teu coração um gigante temor e ative a sua fé, para que a sua consciência venha se abrir e entender que ainda há oportunidade para você, se você abrir o coração e deixar ele entrar? Será que você já pensou nisso? De repente, pastor, você não conhece a minha situação. De repente, pastor, a minha situação eu busquei. A minha situação que eu estou vivendo, eu procurei. Mas, pois bem, no livro de Jeremias, no capítulo 18, diz que Deus, ele é o olheiro, nós somos o vaso ou barro. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias, que Jeremias, quando ele desce a casa do olheiro, ele vai observar que havia um homem por nome olheiro, um homem olheiro, um trabalhador, um feitor, alguém que fazia, alguém que trabalhava, que lapidava, alguém que tinha a arte de trabalhar com as mãos o barro. E ele então, no seu trabalho, por mais atencioso que ele estava, por um momento sequer, ele deixa que se desfaz em tuas mãos aquele barro. E aquele barro então já não tem mais nenhuma feição. Aquele barro então já não tem nenhuma aparência. Então o texto mesmo vai continuar falando, dizendo em que ele torna a pegar e aí com todo carinho volta a fazer outro vaso. Só que dessa vez ele faz melhor, conforme parecia bem aos seus olhos.
O próprio texto vai dizer em que Deus fala ao profeta da seguinte forma: não sou eu este olheiro, não é vós o barro, não posso fazer de vós o que parecer bem aos meus olhos. Pois bem, é aí que eu volto para o texto. Independente se você buscou a prova, se você ocasionou a prova na tua vida, Deus fala com você que Ele permitiu. Mas Ele tem a capacidade, o poder de fazer conforme a vontade dEle. Mas para que Deus possa fazer essa história se modificar, para que Deus possa dar um início, um start na tua vida de novo, Ele te pergunta no verso 108, no canto composto, escrito e cantado pelo rei Davi: será que preparado está o teu coração para Deus? De repente você preparou o teu coração para a virada do ano. De repente você preparou o teu coração para receber bênçãos nesse ano 2017. De repente você preparou o teu coração para muitas outras coisas e nada deu certo. Iniciou o ano mal. Iniciou o ano com dificuldade. Iniciou o ano com as provas aumentando na tua vida. Sabe o que eu entendo com isso? É a Bíblia se cumprindo na tua vida. Porque o texto em Eclesiastes vai dizer que muitos são os planos do coração do homem, mas o que permanece é a palavra do Senhor. Há uma pergunta de Deus para a tua vida nesta tarde: preparado está o teu coração? Será que você está preparado? De repente você tem buscado, de repente você tem se preocupado, ou de repente você já não sabe mais nem o que falar. O que você tinha de fazer, de repente você já fez. De repente o que você tinha de agir, você agiu e não deu certo. Mas escute uma coisa: o mesmo salmista Davi, quando Deus ordena a Samuel para descer à casa do teu pai, por nome Jessé, no próprio livro que leva o nome do profeta Samuel, lá o texto vai dizer que Deus dá uma ordem a Samuel: vai à casa de Jessé, o belemita. Lá eu escolhi, eu também provi para o povo um rei. Então entenda uma coisa: primeiro Deus escolhe, depois Deus capacita para aquilo que Ele quer fazer. Primeiro Deus escolhe, depois Deus capacita para aquilo que Ele quer fazer. Mas para que essa eleição de Deus, ela venha vigorar no teu coração, na tua vida, você tem que abrir o coração. Porque a Bíblia mesmo vai confirmar dizendo que Deus é tão maravilhoso que Ele não arromba, Ele não derruba, Ele não é intruso, não é intrometido, Ele só bate com todo o carinho. E nem forte Ele bate para não machucar. Ele bate com carinho. E Ele disse que quando ouvires a voz do Espírito Santo batendo, se abrir o teu coração, Ele vai entrar. Só isso, pastor? Não. Ele vai fazer morada. Que coisa linda. Eu glorifico a este Deus. Oh, Alassória. Sabe por quê? Porque casa que Deus entra, Deus arruma. Porque a Bíblia diz que Deus não... Ele não aguenta uma casa desarrumada. É capacidade de Deus entrar em casa e arrumar. E a casa que abre, que Ele entra, a primeira coisa que Deus se preocupa em fazer é arrumar. De repente a tua casa está bagunçada. A casa que eu digo é a sua vida. Casa que eu estou falando é o teu coração, é o teu andar, é o teu proceder, é o teu falar, é o teu viver. De repente está tudo bagunçado, está tudo desarrumado. Mas Deus está perguntando, está preparado o teu coração, porque se você abrir o coração, nesta tarde Deus vai entrar na tua casa, Ele vai arrumar na tua casa, e Ele vai fazer morada. Oh, coisa linda! Deus ordena, quando Samuel chega na casa de Jessé, Davi não estava em casa, ele estava no campo trabalhando. Mas o profeta disse: olha, todos os seus moços eu já vi, mas nenhum desses eu escolhi. Porque Deus não vê como vê os olhos humanos, Deus vê o coração, está entendendo? Mas pastor, eu sou bonzinho. Esse final de ano, pastor, eu ajudei um monte de gente, eu dei cesta básica a todo mundo. Pastor, esse final de ano, eu peguei meu 13º, eu dei panetone, eu dei chocolate, eu presenteei o meu irmão. Mas aí... a Bíblia diz que Deus vê o coração. De repente os seus atos, muito bem, muito bom, você fez, continue fazendo.
Eu não estou dizendo que você não deva continuar. Continue fazendo. Mas Deus está perguntando o que é que você está fazendo para você. O que é que você pensa você? Só bonzinho não vai resolver. Você tem que abrir o coração. Porque olha a palavra de Deus. Deus não olha Samuel como olha o homem. Deus olha o coração. De repente você foi louvado pela tua família, pelo teu pastor, pelo teu amigo, pelo teu patrão, porque você ajudou, dividiu o seu dinheiro. Você foi visto pelo homem e por Deus. Será que você foi visto? Mas nesta tarde, eu te confirmo que Deus está te vendo. Nesta tarde, esta palavra está indo ao teu encontro, aonde você estiver, no ponto de ônibus, no meio da rua, dentro do teu comércio, dentro da tua casa, na tua empresa, aonde você estiver, Deus está te vendo e está falando com você. Eu vim até a tua casa e eu quero que você sente à mesa. Olha a palavra de Deus que disse a Samuel: Samuel, pergunta a Jessé se acabou-se os moços. Ah, não acabou não, tem um menor, o mais novo, onde ele está? No campo. Olha a palavra de Deus. Jessé manda buscar, porque ninguém assenta à mesa, ninguém come enquanto ele não estiver aqui. Sabe o que Deus está falando com você? O que Deus preparou para você é para você. Outro pode até tentar entrar na frente, outro pode até tomar a tua vez, mas o que é para você é para você. Mas escute uma coisa, para Deus fazer, você tem que abrir o coração, não adianta. Deus vai olhar para você, e enquanto o seu coração não estiver preparado para Deus, ou melhor dizendo, preparado para Deus, não tem como ele fazer nada. Já abriu o teu coração? Será que você já abriu o teu coração para Deus? Quando Davi chega em casa, eis o escolhido de Deus. Você está entendendo? Quando você abre o coração e deixa Deus entrar, todo mundo vai ver que você é um escolhido de Deus. Oh, glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O Cordeiro vivo que morreu por mim e por você, ressuscitou para nos dar vida e tenhamos com abundância. Já abriu o coração? Olha a palavra que Deus tem para você. Eis o escolhido. Quando abre o coração e deixa Deus entrar, todo mundo vê. Começando pelos de casa. Começando pelos de casa. Oh, glória a Deus. Pastor, é só isso? Não. Ué, você vai abrir o coração, vai deixar Deus entrar? É só isso, pastor? Não. Deixa Deus entrar e aí deixa Ele também controlar a sua vida. Porque se você só abrir o coração, mas não querer deixar Deus fazer, aí também não vai adiantar. Porque Deus é o arquiteto perfeito. Deus, Ele é o mestre de obra, Ele é o encarregado, Ele é o engenheiro e Ele também é o patrão. Qual a minha parte, pastor? A sua parte é só colocar o projeto na mão dele. Abre o coração, deixa ele entrar e coloca o projeto na mão dele. Só isso, pastor? Não, tem que continuar confiando. Porque quando você continua confiando, pode vir barreira, pode vir dificuldade, tudo vai cair por terra. Porque o seu projeto vai estar na mão daquele que tudo pode, daquele que é fiel e verdadeiro e que tem a capacidade de cumprir o que promete. Ele não falha. Oh, glória! Ele não falha para com os seus. Ele não falha para com aquele que abre o coração para Ele e deixa Ele entrar. Ele não falha para aquele que entrega os caminhos na mão dele. Ele não falha. Diz a Bíblia Sagrada que pode passar céu, pode passar terra, mas as palavras dele permanecem. Oh, glória a Deus! Você está entendendo? Você, amigo que está me ouvindo, você está entendendo? Esta noite, essa tarde, início de noite, já são 6h36 exatamente. Essa tardezinha, você está entendendo? Você quer ver a sua casa arrumada? Quer ver a sua história mudada?
quer ver um agir diferente, de repente você procurou tudo já. Procurou recursos e meios, de repente você já fez de tudo, já mandou ler a mão, já bateu carta, tarô, de repente você foi na virada do ano na beira da praia, preparou o teu barco, mandou para a água dentro. De repente você acendeu a sua vela, seja ela branca, preta, colorida, mas até agora não viu o resultado. Mas eu quero te fazer um convite nessa tarde. Não precisa acender vela, não precisa fazer um barco ornamentado, bonito, cheio de frutos e mandar na praia. Não precisa. Não precisa se vestir de branquinho e esperar a meia-noite e vir para estourar fogos. Não precisa. Basta você abrir o teu coração agora, aonde você estiver. E se isso falhar na tua vida, e se esse Senhor que pede para você abrir o coração falhar, você pode procurar o pastor Givanildo. Pastor Givanildo, esse Deus não existe. Você falou heresia. Olha, eu vou te dizer uma coisa, esse Deus, se ele não existe, não há por que eu servir ele, mas se ele existe, promete ser fiel a ele. Você promete? Onde você estiver agora, se estiver em casa, curve a tua cabeça, se estiver no ponto de ônibus, não precisa fechar os olhos para você não perder o teu ônibus, mas ligue o teu pensamento a ele, porque a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração e esquadrilha os nossos pensamentos. A Bíblia diz que necessariamente eu não preciso dobrar o meu joelho para falar com Deus. Basta o meu coração se encher de temor e se abrir para Ele. Na casa dele é outra coisa, mas aonde você estiver, se você está ouvindo a voz do Senhor e precisa de um Senhor na tua vida, só que agora não é senhores, é um Senhor, um único Senhor e dominador dos céus e da terra, e que pode mexer com a sua estrutura e te mostrar uma novidade de vida. Você vai orar comigo nesta tarde. Fala comigo no teu coração. Se você estiver em casa e puder levantar a mão, levante. Se você estiver na rua e não tem vergonha de ninguém, quiser levantar a mão, levante também. Mas se de repente está aí onde você está, tem muita pessoa e você está meio vergonhado, você vai fazer um compromisso com ele. Você vai procurar uma igreja perto da tua casa, porque nós não estamos aqui para falar de placa de igreja, estamos aqui para falar de Jesus, e é ele que você vai servir. Então você vai procurar uma denominação que fale de Jesus perto da tua casa, uma igreja que adore ao Senhor, que busque ao Senhor Espírito de verdade, e ali você vai pedir ao pastor, no meio da rua eu estava, no meu trabalho eu estava, eu ouvi falar desse Jesus, eu entreguei minha vida na mão dele e agora eu quero servir a ele nesta casa de oração. Deus vai te ajudar e ali você será conduzido à eternidade pelo Senhor Jesus e pelo Mestre que estiver ali levantado por Deus. Amém? Oramos, fale comigo no teu coração. Senhor Jesus, nesta tarde, a minha vida agora eu entrego em tuas mãos. Senhor Jesus, mediante esta palavra que eu ouvi nesta tarde, eu estou abrindo meu coração e preparando ele para o Senhor. Ainda que as adversidades virão, mas agora, Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, preciso de Ti. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor Jesus, para que naquele dia eu possa ouvir o Senhor me chamar. Me ajuda a vencer, me fortalece e fortifica a minha vida, porque eu tenho certeza que contigo eu vou vencer. Amém? Deus abençoe a tua vida onde você estiver. Eu agradeço a Deus pela oportunidade me concedida, o pastor Djalma mais uma vez, profetizando sobre ele e pedindo mais uma vez o perdão aí a ele e também aos amados ouvintes aí. Tenho certeza que não é do nosso feitio, mas Deus sabe o que faz. E sempre que tiver oportunidade, estaremos com vocês trazendo a palavra de Deus. Deus abençoe você, amado amigo que está nos ouvindo, que já serve ao Senhor. Ore por nós sempre, pela minha família, agora vovô, um mesinho, o meu netinho, glória a Deus, muito feliz pelo presente que Deus me deu no mês de dezembro. Ore pela minha família, certamente estaremos orando por vocês e Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 37 minutos, 18 e 37. Eu só quero fazer uma ratificação aqui. Quando o pastor ele falou no horário, nós temos nosso relógio aqui. Não é que eu queria colocar esse relógio, mas nós colocamos esse relógio para ser referência para os próprios mensageiros, para eles já estão habituados nas igrejas que congregam, dirigem, então eles têm um relógio para estar em comunhão com Deus e também com os irmãos para não passar o horário. Até quem já veio aqui os primeiros anos do programa, nós não teríamos esse relógio, mas nós acabamos atendendo o pedido dos mensageiros para eles mesmos, para ficar mais à vontade, eles sabem o horário que termina. E também para nós ficarmos mais à vontade. Então ele falou 18h36, mas o relógio nosso sempre tem alguns minutinhos, 2, 3 minutinhos a mais, para que dá tempo de nós estarmos reorganizando para fechar a programação. Deus, o grande olheiro. Deus, o grande chefe da obra. Jesus, o grande mestre dos mestres. Palavra que o pastor Givanildo trouxe para nós nesta tarde maravilhosa, deste sol maravilhoso, que realmente Deus, ele escolhe a dedo. Ele vem escolhendo de geração a geração a dedo, para que nós possamos, para que chegássemos até hoje, para continuar ouvindo a sua palavra. É uma palavra abençoada, está escrita na Bíblia. Realmente, quando nós abrimos, se entregamos, como nós abrimos o programa, que se Deus nos abençoou também, que a mensagem, que nós não sabemos qual é a mensagem que Deus coloca no coração do seu mensageiro, do seu portador, mas nós aqui abrimos, falamos sobre o vento, falamos sobre o coração para deixar fazer, e Deus nos abençoou também para que nós possamos ouvir. Quando nós abrimos o coração para Deus, tem duas formas de abrir. Tem uma forma da razão e tem uma forma da emoção. A forma da emoção é aquele que abre e depois se fecha. Porque no momento que ele estava triste, no momento que ele estava com problema da família, do momento que ele estava com enfermidade, do momento que ele estava desempregado, do momento que está com o filho preso, do momento de tudo. Ele vai pela emoção, quando ele recebe, ele ouve uma palavra abençoada, ele é comovido pela aquela palavra de Deus, mexeu com toda a estrutura dele, ele abre o coração para Jesus. Mas com o passar do tempo, o coração dele se fecha novamente. E quando o coração dele se fecha, é quando de repente ele resolveu o problema do desemprego, ele resolveu o problema da enfermidade, ele resolveu o problema de várias coisas. O coração dele se fecha novamente. Ele vai lembrar que ele abriu, mas ele foi pela emoção. Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece quando ela fala, abre, eu não vou forçar. E quando alguém recebe a palavra de Deus e aceita Jesus fazer morada, vai para a emoção, ele se sente forçado. É como se ele se sentisse forçado a aceitar a Deus. Ele se sente obrigado a aceitar a Deus. Mas depois se perde. Mas quando aquela pessoa aceita Jesus, abre o seu coração pela razão, ele parou, ele refletiu, ele pensou, é isso que está faltando na minha vida, não por causa da vida, por causa disso, por causa daquilo, na minha vida. Aí ele aceita. Se ele é um cara que usa a droga, se ele é um traficante que vende droga, se ela é uma prostituta que vende o corpo, se é um macumbeiro, se é um feiticeiro, não importa. Mas quando na razão, ele deixa, Jesus falou, deixa que eu vou te consertar. O olheiro começa a entrar,
O carpinteiro começa a entrar na obra, começa tudo se ajustar. E quando o projeto de Deus, aí ele coloca, Deus, eu quero, na razão dele, Deus, eu quero continuar isso. Eu quero colocar a minha vida, meu trabalho, minha família, eu quero. E o Senhor vai consertando. E aí ele vai ter morte, de cabeça para baixo. Ele vai ter morte apedrejado. Ele vai ter morte crucificado. Ele vai ter morte. Mas ele vai ter uma morte santificado, porque ele abriu o coração pela razão, porque Jesus é o único que pode me consertar todos, dar um caminho de vida, dar uma solução, mesmo que seja como a tempestade. Quando os apóstolos estavam exatamente no barco, eles ouviam falar de Jesus, eles estavam na emoção de Jesus, porque estava com o mestre, ele estava com o homem poderoso, mas eles na razão ainda não tinha, porque ele estava sem a fé. Que quando você na razão aceita, deixa fazer morada, você sabe que pode vir a tempestade, pode vir o desemprego, pode vir a aflição, pode vir muitas coisas pode vir. Você vai ser obrigado, meu Deus, porque o Senhor está comigo, porque eu abri o meu coração para enfrentar tudo isso contigo. Esta é assim, viu? Quando o pastor trouxe essa mensagem, que também nós tivemos entendimento de que realmente é fácil aceitar Jesus. Oh, eu aceito! Oh, eu aceito! Oh, eu aceito! Mas quando você, na emoção, você continua fazendo as mesmas práticas. Fala mal, mente, engana, faz isso, faz isso, faz isso. Mas quando você vai à razão, você vai tirando. Jesus, o olheiro vai trabalhando, vai te moldando. O carpinteiro vai te cortando assim, fazendo você assim, não vai mudar o seu rosto, não dá, mas as pessoas vão começar a ver você diferente. Como o mensageiro, o pastor falou, a prática. Você vai deixando as práticas para trás. Você vai eliminando uma. Hoje eu era isso, opa, esse já era. Esse é do meu, acabou. Opa, esse vai tirando. Até quando completamente Jesus vai, agora você está preparado. Nós sabemos que Deus tinha essa caminhada. Estamos a 1 minuto para terminar o programa. Deus tinha essa caminhada longa. Ele podia encurtar essa caminhada, porque ele é poderoso. Mas ele começou lá em Gênesis essa caminhada, por causa do coração do homem. Quando Adão, não importa se foi Eva, se foi, não importa, porque o pecado é de cada um individual, e a salvação é individual de cada um. Mas quando aconteceu, então já começou a conhecer o coração, o pensamento do homem. E ele sabe a astuta de Satanás. Então ele sabe, eu tenho que dar, como nós abrimos o programa, livre-arbítrio. Vou deixar eles escolher. Mas quando você me quiser, abre o coração, reconcilia comigo, fala comigo, que eu te ouço. Dá mais tempo para mim, deixa talvez os prazeres da vida, do mundo, da internet, do WhatsApp, da televisão, de tudo, mas dá um tempinho, faça um compromisso. Mostra que você deixou eu entrar. Mostra que você tem, o seu projeto está comigo, e eu vou te abençoar no seu projeto. Não importa que vai falar isso, que vai falar aquilo, mas continua, que você abriu para colocar e vou estar contigo. Como Jesus falou, vou para o Pai, mas não vou deixar-vos órfãos, eu vou mandar o Consolador, para que possa entrar e caminhar com vocês. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 46 minutos, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Givanildo, da Igreja Pentecostal, o Bom Pastor, lá de Padre Gabriel, lá de Cariacica. Ele nos honrou mais uma vez, está aqui conosco, aceitou o convite. Não há assim aquela justificativa passada, porque até então Deus conhece o coração do pastor Givanildo, ok? É chato quando alguém de repente deixa de comparecer ao programa porque está caminhando, está de férias, ou está na praia, ou está fazendo isso, aí Deus também sabe todas as coisas. Mas quando tem outros motivos, Deus também sabe. A responsabilidade da palavra de Deus não é minha, são dos mensageiros que o qual Deus permite que eu faça contato com eles.
A justificativa eles têm que dar para Deus. Porque é Deus que conserta, é o olheiro, é Deus que corrige. Nós simplesmente estamos aqui para ser servo. Abrir o portão, falar, comentar, fazer um cumprimento, convidar. Tá certo, pastor? Eu quero fechar, quero dar os parabéns ao pastor Givanildo, que se é 30 dias que ele é vovô, que Deus abençoa, ok? Que o Senhor possa derramar todas as sortes de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Nasceu um novo, nasceu uma pessoa, nasceu a semente de Deus na sua casa, que Deus possa abençoar tudo. Mas eu quero, como você é 30 dias, eu sou 13 dias que eu sou vovô. Se é 30 dias, eu sou 13 dias, tá certo? A todos vocês, uma excelente tarde. Terminando essa tarde, depois dessa palavra abençoada que o pastor Givanildo também trouxe mais uma vez para nós, como todos os dias Deus tem usado os seus mensageiros para nos alertar, para nos advertir, para nos caminhar. Os mensageiros vêm até aqui, as igrejas que estão exatamente aqui participando também do programa, como pastor, não é igreja aqui é para falar de Jesus, é para falar do olheiro, é para falar do mestre, é para falar do carpinteiro, é para falar aquele que cura, aquele que salva, aquele que oferece tudo de bom e não o mundo. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Meu amor é feito de ar,